Amém? Glória a Deus. Você quer comentar alguma coisa relacionada à pergunta que eu fiz para ele, professor Fábio? Dentro desse tema, na parte de seitas e heresias, talvez Isso. as pessoas que não conheçam o grego, o hebraico, o aramaico, e às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu preciso entender os originais, propriamente dito não, mas é entender como é que é a forma hemenêutica, no caso, a proteção do texto, em relação a determinados pontos bíblicos, para que possa ser elucidado essas advertências. Primeiro, a gente tem que entender o que é heresia, o que é seita. É pensar num sistema diferente, pensar diferente da igreja, pensar diferente dos pais da igreja, pensar diferente, pensar diferente em relação ao que nós enxergamos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que existe várias seitas, e se a gente acompanhar a história da igreja, ela continua as mesmas heresias, porém, ela desemboca em cadeias. Por exemplo, o professor Marcos, ele falou sobre o arianismo, mas se a gente desembocar até as seitas e heresias de hoje, fala-se sobre o marcianismo, o gnosticismo, que hoje se defende, não aparenta não, mas se defende hoje, o dualismo, o maquinenismo, arianismo e tantos outros ismos. E como identificar isso? Primeiro, todas essas heresias e seitas, elas não defendem Jesus como o único e salvador e suficiente. Nenhuma seita aceita isso. Ele precisa de um substituto ou precisa de um mediador a mais. Ou seja, os mormons, né? Não falando mal dos mormons, mas entendendo sobre a sua religião, eles precisam de um livrinho chamado lá do Smith e precisa também da Bíblia, sendo que a Bíblia também ela é inerrante e nós só precisamos dela. Houve também quase uma heresia no meio da igreja também, do primeiro século, na igreja primitiva. Se não fosse o apóstolo Paulo em cortar essa divisão, falando para Pedro, fala, Pedro, pelo amor de Deus, se você colocar a incircuncisão como uma questão doutrinária, a igreja vai ser judaizante. E hoje dentro da igreja existe isso, querendo ou não, de uma forma oculta. Nós falamos alguns tempos atrás sobre o judaísmo, né? Mas isso é maléfico dentro da igreja, no meu ponto de vista. Né? É uma heresia, porque nós não precisamos desses instrumentos. E também em relação ao nosso novo modelo, que nós vivemos hoje, o hipermodernismo, que é a teologia da prosperidade, o coach, a centralidade do homem, e também vamos dizer, não que sejam uma heresia, né, mas colocam-se como costume e aponta para que a igreja fica mais bela, mais romantizada e que possa vir o Espírito Santo, etc., naquele culto, como colocam o preto atrás da igreja, abaixo os volumes, Modismos, em si. Né? Modismos, exatamente, professor. Ou seja, tudo isso é perigoso e pode trazer uma heresia e até mesmo um desvio doutrinário. As pessoas usam aí eu vou mais além, não sei se vocês vão concordar comigo, que existem muitas igrejas que são militantes sociais, são clubistas, e também
quando se tem autoridade, quando eu digo autoridade eclesiástica, esse, na minha percepção, está muito longe da presença de Deus e daquilo que realmente a Bíblia diz. É quando a pessoa tem o seu achismo e com aquilo que a Bíblia diz. E ela não aceita o que a Bíblia diz. Ou seja, vamos trazer um exemplo rápido para nós elucidarmos. A Bíblia diz que nós temos que ajudar primeiro os domésticos da fé. Só que aí a gente usa, só que nós ajudamos as pessoas que estão lá fora. Há um erro doutrinário. Ah, mas eu prefiro ajudar as pessoas lá fora. Não, primeiro ajudar as pessoas que estão dentro para depois fora. Ah, mas eu não concordo. Não, você não tem que concordar realmente com o que eu acho, mas concordar com o que a Bíblia. Então existe, vocês vão se percebendo que as mesmas heresias e seitas desembocam no nosso século e no nosso tempo. É muito sério o que a gente está tratando aqui hoje. Parece que é algo simples, porque já há muitos anos é trabalhado, né, sobre teologia bíblica, teologia sistemática, natural e etc. Mas quando se trata de teologia bíblica, nós temos que entrar bem profundo mesmo, pedir direção ao Espírito Santo, porque as pessoas não querem, hoje, viver a Bíblia, né? Infelizmente, as pessoas, como já foi dito aí pelo professor Fábio, as pessoas estão desacreditando de tudo. Muitos estão estudando, e infelizmente, por mais que dizem que estão estudando teologia, se afasta cada dia mais de Deus. São as novas teologias. Então, eu vou até perguntar para o senhor, professor Marcos, a respeito dessas pessoas, já que é teologia bíblica que nós estamos trabalhando, como que pode as pessoas estudar e desacreditar, por exemplo, eu já entrei em grupos assim no WhatsApp e tive que sair urgente, porque não teve acordo. Mesmo você tentando pregar a verdade, as pessoas estão desacreditando, falando que, por exemplo, o livro de Jó é um livro fictício e por aí vai. Isso é teologia. Que teologia que eles estão estudando a respeito? É falta de temor a Deus? Como explicar isso aí? Bela e importante pergunta, meu amado. Eu acho que é uma pergunta fundamental, porque veja só,